Olá, eu sou o professor Giovanni Soldera. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de voleibol e aqui você irá aprender tudo sobre a história do voleibol, sobre os sistemas de jogos, sobre os principais fundamentos como toque, manchete, recepção, ataque, bloqueio e defesa. Então, você estará aprendendo todos os fundamentos do voleibol e, é claro, você também irá aprender como fazer uma equipe de voleibol e aplicar todos esses fundamentos dentro de uma partida ou dentro de uma competição. Espero que você aproveite muito bem os conteúdos e possa aplicá-lo no seu dia a dia. Sucesso para todos nós. Nos vemos no decorrer do curso. É isso aí, chegamos à parte que nós vamos falar sobre a história do voleibol e ela começou justamente assim. O voleibol foi criado em 1895 pelo professor de Educação Física William George Morgan, diretor do Departamento de Educação Física da Associação Cristã de Moços, a ACM, em Massachusetts, nos Estados Unidos, com o intuito de ser um jogo recreativo para senhores e incentivar a prática de atividade física em quadra coberta. Impressas as primeiras regras em 1897, o jogo começou a ganhar popularidade a partir de 1910, quando se construíram quadras em parques públicos de diversas cidades americanas. Na Primeira Guerra Mundial, a Europa conheceu um novo esporte por intermédio de soldados americanos. Em 1936, iniciou-se o movimento para a fundação de um órgão internacional de voleibol, que congrega entidades nacionais para orientação do esporte e promoção de competições, a mais importante das quais é o Campeonato Mundial, realizado desde 1949. O esporte passou a integrar a programação dos Jogos Olímpicos em 1964, no Japão. Introduzido nas escolas, logo alcançou grande popularidade. Em 1947, foi fundada a Federação Internacional de Voleibol, 5B, que regulamenta o esporte em todo o mundo. Não se sabe ao certo quando o voleibol chegou ao Brasil. Há quem afirme que o Colégio Marista de Pernambuco foi quem realizou a primeira partida de voleibol em solo brasileiro. Hoje temos documentos que provam que o voleibol foi introduzido no Brasil pela Associação Cristã de Moços. No primeiro Campeonato Sul-Americano de Voleibol, promovido pela Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, em 1951, o Brasil ganhou os títulos nas categorias masculina e feminina, participando pela primeira vez de uma Olimpíada em 1964, no Japão. A seleção brasileira de voleibol classificou-se em 7º lugar na categoria masculina nesta competição. Em agosto de 1954, foi criada a Confederação Brasileira de Voleibol, CBV, com a finalidade de regulamentar a prática do esporte no país. A primeira bola de voleibol foi uma câmara de bola de basquetebol. Mais tarde, Morgan solicitou à firma A.G. Spalding Brothers a fabricação de uma bola para o referido esporte. Muito bem, agora que você conheceu a história deste esporte, você vai saber como é feito o rodízio em quadra. Vamos lá? Estamos aqui diante de uma quadra de voleibol. É claro que essa é uma parte da quadra A. Do outro lado da rede, temos a quadra B. O que são esses números dentro da quadra? Esses números você tem que gravar
para o resto da sua vida. Por quê? Porque dele depende diretamente o sistema de rodízio e como é feito o rodízio durante uma partida. Então vamos lá. Posição 1, que é a posição do sacador. Posição 2 é a posição do primeiro atacante de rede. Aqui também pode ser usada pelo levantador, mas essa é uma situação que nós iremos ver mais à frente. Aqui nós temos a posição 3, certo? Geralmente usada pelos levantadores ou pelos atacantes centrais. A posição 2 ela é usada pelo oposto. Nós temos a posição 4, que é a posição dos atacantes de entrada de rede. Então, as posições 2, 3, 4 são as posições de ataque. Esta é uma linha dos 3 metros. E aí nós temos a posição 5, posição 6 e posição 1. Essa linha aqui, também chamada de linha dos 3 metros, que tem uma extensão após o quadro, ela que determina os jogadores de ataque e os jogadores de defesa. Os jogadores de defesa só podem atacar essa bola se saltar antes desta linha aqui. E você vai entender por que é enumerado e nós vamos ver como é que funciona o sistema de rodízio, tá certo? Olha só, o sistema de rodízio funciona exatamente como você está vendo na figura aí. Quando acontece um rodízio? O rodízio acontece quando a sua equipe ou a nossa equipe não possui o saque. Então o saque está com a equipe adversária, que quando ela perde o rally, automaticamente a minha equipe executa um rodízio. E como é que ele é feito? Os atletas que estão na posição 2 vêm para a posição 1 para executar o saque. Os atletas da posição 1 vão para a posição 6, o da 6 vão para a 5, da 5 para a 4, da 4 vão para a posição 3 e da posição 3 vão para a 2. Isso significa que o rodízio é no sentido horário, certo? Então, você gravando isso aqui, automaticamente você já pode iniciar uma partida de voleibol. Lembra que eu falei para vocês sobre zona de defesa e zona de ataque? Então os atletas da zona de defesa são os atletas da posição 1, 6 e 5 e os da zona de ataque 2, 3 e 4. Por que é separado assim? Porque na regra fala justamente que somente os atletas da zona de ataque podem efetuar bloqueio e ataque. Os jogadores da zona de defesa podem fazer ataque? Pode, desde que saltem antes da linha dos 3 metros.